Às vezes a gente pensa assim, nossa, 1 hora de mensagem. Mas quantas mensagens eu já não ouvi de ministros de Deus, que uma frase mudou a minha vida. Uma ministração que ele trouxe naquela noite, eu lembro de uma pregação que eu escutei, a pregação tinha 3 horas. E eu fiquei assistindo 3 horas para pegar uma frase aonde que mudou a minha vida. Até hoje eu lembro dessa pregação, foi sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi uma pregação que me ensinou tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida. Por causa de uma frase que um pastor falou, uma frase que Deus deu ao coração dele. Eu queria convidar você a abrir comigo lá em Ruth, capítulo 6, ou capítulo 1, versículo 6. Só tem 4, eu ia falando 6 já. Os irmãos que entendem de Bíblia falou, não, 6 não tem não. Hoje eles atualizou até a versão aqui hoje que não tinha dessa versão NAA ali. Aí ficava meio confuso. Mas agora vai ficar chique o negócio. Eu queria convidar você para abrir comigo lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6. Você que não trouxe a sua Bíblia, domingo que vem você traga ela. Nós já chegamos os cadernos, já que eu tinha falado para a galera que eu ia trazer. Os meninos que batizou aqui na casa, eu falei para eles que eu ia entregar um caderno personalizado, para que eles estejam anotando tudo aquilo que Deus está falando. E tem umas frases que a gente quer colocar assim na capa. Eu achei muito doido as frases que o Senhor tem colocado no coração. Então, creio que essa semana nós vamos estar finalizando tudo isso, para nós estarmos entregando, tá bom? Então vamos lá. Ruth 1:6, nós vamos até o 15. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe, nós estávamos falando domingo passado sobre Moabe. Tem gente que veio domingo já está entendendo aqui o que a gente está falando, só nos versículos, nas palavras quando fala Moabe e Belém. Pessoas acompanharam, tem lá no YouTube, domingo passado tem a ministração. Você que perdeu a ministração, domingo passado está lá no YouTube, tá bom? Ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar aonde havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Repita comigo, no caminho. É isso aí. Noemi disse às suas noras: vão agora e volte cada um para a sua casa de sua mãe. Volte para Moabe, está dizendo. E que o Senhor seja bondoso com vocês. Presta atenção aqui. Essa aqui é a primeira mensagem que Noemi está ministrando sobre a vida de Ruth e sobre a vida da outra nora dela, chamada Orfa. E que o Senhor seja, parece até mensagem de coach aqui, ó. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Ela está autorizando elas casarem de novo. E deu um beijo em cada uma delas. Aqui está falando, e deu um beijo em cada uma delas. Na versão que eu li estava dizendo assim, e Noemi já estava se despedindo, indo embora. Mas eu vou aqui dar continuidade. Elas, porém, começaram a chorar alto. Olha, elas choraram, hein? A primeira ministração elas choram. Eles disseram: não, nós não iremos. Nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Estão dizendo que vão para Belém, as 2 nora. Mas Noemi disse: voltem. Agora a mensagem de Noemi estreita aqui, ó. Voltem, minhas filhas, porque vocês irão comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança. Quando ela diz aqui, eu tenho esperança, está dizendo, nem esperança eu tenho mais.
ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram, de novo elas choraram aqui, ó, choraram em alta voz. Só que aqui tem ponto final e começa falando do nome chamado Orfa. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Vou encerrar agora aqui. Então Noemi disse, terceira mensagem: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Pode dar 16, continuidade, está gostoso aqui. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei. E aí serei sepultada, Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu, aqui encerra a mensagem. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. A quarta mensagem significa: eu vou ficar em silêncio. Ela está dizendo: Espírito Santo, nós sabemos que esse ambiente a qual o Senhor proporcionou para essa casa, hoje é um dia, é uma noite de Santa Ceia, onde o Senhor tem colocado aqui nessa casa uma mesa repleta de pão e vinho. E nós sabemos que domingo passado o Senhor ministrou sobre a nossa vida, a vida de Ruth, Noemi e a vida de Orfa. Mas aqui nessa noite o Senhor está dando continuidade ainda na mensagem de domingo. Por isso que eu costumo dizer, Deus não é um Deus de um culto, Deus é um Deus de presença. A presença de Deus, ela quando acaba o culto, ela não vai embora, ela permanece na nossa vida. E é isso que estamos sentindo aqui nessa noite, Senhor. A Tua presença, a Tua doce presença nesse ambiente. Que não seja aqui o pregador querendo pregar com a sua carne, mas sim que venhamos entender pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Que o Senhor venha tocar na vida de cada um que está aqui nessa casa. Quando nós começamos a ler, a palavra de Deus diz que Noemi está dizendo assim, e sabendo, ela está dizendo, eu estou sabendo que em Belém, elas estavam em Moabe, mas ela diz assim, eu estou agora em Moabe. Só que a Bíblia diz que chegou uma informação e conhecimento para a vida de Noemi, porque o que ela recebeu não foi uma revelação, não foi Deus falando com ela. O que ela recebeu foi uma informação, e essa informação traz a Noemi conhecimento. Trazendo conhecimento, agora ela está entendendo. Ela diz, Deus está abençoando Belém. Quando a notícia chega, quando a notícia vem, quando a notícia chega na vida de Noemi, Deus já estava fazendo. Não estava fazendo quando Deus não ia fazer porque ela recebeu uma palavra. Deus já estava dizendo, mesmo que a notícia chegou atrasada, mesmo que a informação chegou atrasada, eu já estou fazendo na vida de Belém. E nisso tinha o que? Boaz e toda Belém já se desfrutando da colheita. Porque às vezes nós achamos que Deus só vai começar a fazer quando Deus falar agora. Vou te dizer uma coisa, se Deus falar com você nessa noite, você precisa entender, Ele já está fazendo. Não, você não entendeu. Sabe o que está acontecendo? Você deve estar pensando, a palavra está falando comigo, então Deus vai fazer. Deus já está dizendo, ei, a colheita já está crescendo. O trigo e a cevada está crescendo. Enquanto você não tem a informação do lugar, eu já estou fazendo. Porque às vezes nós precisamos ver a colheita crescendo, as coisas acontecendo, crescendo junto conosco. Mas eu aprendo uma coisa, que Deus está dizendo, eu já estou fazendo.
Mesmo que você não esteja em Belém, eu já estou fazendo. Uma coisa que eu aprendo é que a informação, a mensagem hoje, para nós é informação. Aí você pode pegar essa informação, tacar na lata de lixo, ou pegar essa informação e dizer: Deus está pedindo para mim ir para Belém. Deus está querendo que eu me mova de Moabe para ir para Belém. Porque Ele já está fazendo, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Mas você pode pegar essa mensagem e pegar isso e jogar na lata de lixo e dizer: Deus não falou comigo. E passar anos e anos tendo perca. Porque quem estava em Moabe estava tendo perca. Eu falei domingo passado, quem estava em Moabe estava perdendo. Por que a informação também ela é importante? Por que a informação é importante? Essa semana saiu um estouro aí, depois falaram que foi fake news, sobre a taxação do Pix. Todo rico ao pobre, todo mundo ficou doido. Todo mundo já ficou pensando: meu Deus, vai taxar agora. Porque foi uma informação lançada. Então isso comove o Brasil inteiro agora a começar a pensar. Por isso que eu falo, o poder da informação também, ela nos faz nós movermos. Depois soltaram uma nota dizendo que não era isso. Tem um cara, gente, você que tem medo de andar de avião, segue um cara lá no Instagram que chama Lito. Eu sigo ele desde quando eu tinha medo mesmo. Hoje eu perdi o medo. Ele é um mecânico de aviação. Pastor, quando você começar a ouvir as informações que ele tem a respeito do avião, você vai falar assim: eu vou até pilotar isso aqui. Porque o nível para uma porcentagem para um avião cair é muito pouco. Só que quando eu tenho uma informação agora que ele está trazendo, porque todo mundo que você vai conversar fala assim: você tem coragem de andar de avião? A pessoa vai falar: você está doido? Avião cair já era. Porque a informação que você tem é de alguém que não é um mecânico da aviação. Se você vê a probabilidade de quantas pessoas morrem de avião e de quantas pessoas morrem de carro, é muito maior. Mas a nossa cabeça é o que? A informação. Por isso que eu estou dizendo, essa palavra, domingo passado, foi uma informação. Mas hoje é outra informação. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora começa aqui, para que você venha entender. É tempo de voltar para a casa do pão. Sabe por quê? Moabe é onde Noemi está tendo percas. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, está perdendo tudo. Enquanto tem gente que só, se não começar a perder, não vai tentar o sentido, não vai entender nem o sentido da mensagem. Tem gente que precisa apanhar na vida. Eu sou um desses que eu estou dizendo. Eu sou aquele cara que apanha para depois entender. Aí já é tarde, eu estou chegando lá, já tudo dolorido. Mas eu chego em Belém. Mas tem gente que faz o quê? Prefere ficar apanhando a vida inteira. Prefere ali ter percas, anos após anos. Essa mulher teve que perder o marido e mais 2 filhos. A família não tinha noção do que estava acontecendo. Estava se perdendo dentro de Moabe. Mas só que Belém significa casa do pão. E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração, que hoje é tempo de voltar para a casa do pão. Porque hoje é um dia de Santa Ceia, onde nós usamos 2 elementos, o pão e o vinho. Aonde Jesus também é chamado do pão vivo que desceu do céu. Lá em Ruth, eu vou ler por aqui, ó. Ruth capítulo 1:6 diz assim, ó: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Ela ficou sabendo que tinha dado boas colheitas. Então ela se aprontou. Repita comigo: se aprontou. Ela se arrumou, ela está dizendo, para sair de Moabe. Ela se arrumou para sair de Moabe com suas noras. Aí vem: prepare-se para sair da casa de Moabe. Prepare-se para sair de Moabe e entrar na casa do pão. Porque a Bíblia diz aqui, que nós lemos aqui, então ela se aprontou.
Uma pessoa que se arruma, se aprontou, se a gente está falando que não é uma pessoa que aprontou na vida, não. Ela está dizendo, ela se aprontou, ela pegou as vestes. Ela está dizendo, eu estou partindo para Belém. Você sabe quando você marca uma viagem, por exemplo, na segunda-feira, por exemplo, você tem uma viagem marcada com sua família. No domingo você começa a se aprontar. No domingo você começa a fazer a mala, se a viagem for cedo. A ansiedade começa a bater e está dizendo, eu vou viajar na segunda-feira. Mas a Bíblia diz aqui que ela se aprontou, ela colocou vestes, ela organizou tudo o que ela precisava levar. Porque agora está dizendo, eu estou decidida a ir para Belém. Eu estou decidida a sair de Moabe. Porque a Bíblia está dizendo aqui, aprontar-se significa preparar-se ou estar pronto para alguma ação. Nós lemos aqui que elas estão saindo de Moabe. E o Senhor começa a falar comigo aqui. Eu anotei tudo para não perder. É necessário desconectar-se de Moabe para se conectar com Belém. Está dizendo, você precisa se desconectar de Moabe para se conectar com Belém. Elas estão dizendo, eu estou saindo de Moabe, ela está dizendo. Eu estou saindo desse ambiente de perca, para mim entrar agora numa conexão a qual Deus está me chamando. E Deus está nos chamando para onde? Para a casa do pão. Repita comigo, grita bem alto, pão. Deus está chamando vocês para ir aonde? Na casa do? Para ir para onde? Na casa do? Então hoje é uma noite de você se desconectar de Moabe e se conectar com a palavra, se conectar com a mensagem, se conectar com a casa do pão, se conectar com a Santa Ceia. Deus só colocou uma mesa aqui. Ele está dizendo, ei, fala para eles, desconectar de Moabe e se conectar em Belém. Se conectar na mesa onde tem pão. Porque tem gente que não se desconectou de Moabe e voltou para Moabe. Sabe quem? Essa mulher se chama órfã. E o que tem de gente que se chama órfã. E órfã não vem de órfã não, é o nome dessa mulher, órfã. Tem gente que vai passar 10, 20, 30 anos dentro de uma casa, dentro de uma igreja, mas não consegue se desconectar de Moabe. Porque Moabe já virou sua casa, já virou sua moradia. Tudo que você precisa errar, você erra tudo em Moabe. Tudo que você precisa pecar, você peca tudo em Moabe. Porque ali já virou até um ponto seguro para você. Moabe já virou moradia. Moabe já virou um lugar onde você pode ficar errando a vida inteira. E órfã, por que ela volta? Porque ela não se desconecta de Moabe. Ela não se desconecta da cidade de Moabe. Se você vê, a Bíblia diz que elas estavam voltando. Quem está voltando aqui é só Noemi. Mas quem vai voltar para Moabe se chama, sabe quem? Órfã. Porque ela é a única que não se desconectou. Para você viver coisas novas, você precisa se desconectar do passado para viver a conexão que Deus vai te colocar em Belém. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que aconteceu na minha vida? Eu tive que desconectar de muita coisa para viver o que eu estou vivendo com Deus. Quando eu resolvi, até celular, um Wi-Fi, ele conecta só numa rede só. E tem gente que ainda quer se conectar com Moabe e Belém. Moabe e Belém, se der errado eu volto para Moabe. Aí órfã está dizendo, a primeira mensagem, por isso que eu falei para vocês, a primeira mensagem é uma mensagem de coach. Que Deus vai abençoar vocês. Deus abençoa sim. Aí ela chora na primeira vez. E eu aprendi uma coisa, nem todo mundo que chora se arrependeu. Nem todo mundo que vai aparecer na sua vida chorando está dizendo que está se arrependendo. É igual quando você vê um casamento, aquele larga e volta da bexiga.
Aí o marido vai lá, ele erra. Vou colocar o marido, que sempre é o marido que faz a palhaçada. Aí ele erra. Aí no outro dia ele volta, a mulher fala que vai largar. Aí ele chora. Mas chora, parece ator. Aí ele diz que se arrependeu. Mas passa alguns meses, ele volta para Moabe de novo. Aí ele vem de novo, a mulher descobre. Aí sabe o que acontece? Ele chora de novo. Eu aprendo uma coisa, eu conheço casamento que é uma choração e não tem arrependimento. Eu conheço relacionamentos que todo ano está chorando e voltando, chorando e voltando, chorando e voltando. Eu aprendo uma coisa, e nem todo mundo que chora está disposto a caminhar com você para Belém. Você às vezes projeta tudo na sua vida. Eu vou para Belém. A pessoa está chorando na primeira mensagem e ela está dizendo, essa vai comigo. Só que na segunda mensagem de Noemi, dizendo, volta para casa porque eu estou vivendo uma vida na verdadeira desgraça, ela está dizendo. Porque se você ver a segunda mensagem de Noemi, ela está dizendo, eu estou na desgraça. E ela culpa ainda Deus. Aí essa mulher está dizendo, não, se ela não tem mais nada para oferecer daqui para lá, eu vou voltar para Moabe. Quantos relacionamentos que eu já vi gente entrando, planejando chegar em Belém, só que a Bíblia diz que foi no meio do caminho, não foi em Belém. A Bíblia diz que foi no caminho, elas indo para o caminho, e no caminho Noemi falou, eu preciso resolver algo. Noemi foi para Moabe por causa do marido chamado Elimeleque, mas parece que ela está usando o roteador ainda de Elimeleque. Só que quando ela entende isso, ela está dizendo, agora eu preciso me desconectar de quem me trouxe para Moabe. Ei, você precisa se desconectar de gente que te trouxe para a cidade chamada Moabe. Você está aqui, às vezes estou dizendo, pastor, estou no culto, mas o teu espírito está em Belém, está em Moabe. Pastor, estou no culto de domingo na Santa Ceia, mas o teu coração está ligado, parece que ainda em Elimeleque. Está conectado em quem te deixou em Moabe, em quem te levou para Moabe, em quem te levou para a frustração. Essa mulher está tão frustrada que quando ela está dizendo, não tenho nem esperança, Elimeleque levou ela para um ambiente chamado Moabe, que causou dentro dela falta de esperança. E você deve estar do mesmo jeito, com falta de esperança. Se você está com falta de esperança, vou te dizer uma coisa, se desconecta, desativa esse Wi-Fi que está ligado na vida de Elimeleque. Foi ele que levou Noemi, mas Deus está dizendo, eu estou te trazendo de novo, Noemi. Eu estou trazendo você de novo, mesmo que você esteja amargurado, eu estou te trazendo para a casa do pão. A Santa Ceia é isso, é Deus te trazendo para a casa do pão. Mesmo você amargurado, mesmo você com falta de esperança, mesmo você com falta de expectativa, Deus está dizendo, essa Santa Ceia aqui, eu estou te trazendo para a casa do pão. Eu estou te trazendo para a casa do pão. A informação não chegou à toa. Essa mensagem ela não chegou à toa aqui. Ela chegou para nos tirar de Moabe, cortar o nosso vínculo com esse Wi-Fi chamado roteador do Elimeleque. Cortar vínculos com Moabe. Tem gente que não se desconectou e voltou para Moabe. Porque ela está dizendo, eu preciso sair desse negócio. Gente, você já chegou num ponto de falar assim, eu quero sair dessa cidade. Eu passei tanto perrengue na minha vida, eu falo assim, aqui em Votuporanga, que eu estava igual essa mulher, eu estou com raiva de Votuporanga, eu falava, eu quero sumir dessa cidade. Essa cidade, em vez de levantar a minha vida, ela enterrou mais ainda. Eu vim de um lugar chamado Cidade Buritama, aonde eu passei uma das piores fases da minha vida que eu provoquei. Eu achei que vindo para Votuporanga na época, eu falei assim, pelo menos vai servir de consolo, vai curar algumas feridas e algumas dores. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a coisa em vez de melhorar foi piorando. Eu não sei se você já resolveu algum dia da sua vida e disse assim,
eu preciso me desconectar de Moabe. Israel teve que sair do Egito. Israel teve que sair do Egito para dar continuidade do propósito. O que Deus precisava fazer não tinha como dar continuidade no Egito. Repita comigo, eu tenho que sair. Quer sair mesmo? Ou vai fazer igual o órfão, pastor, quero sair da minha casa. Eu fico imaginando o órfão, não, eu estou a fim de caminhar com você. Eu quero andar, não, eu quero andar. Quê? Você vai dar uns rolezinhos de um dia, de 15 dias, aí depois você tem saudade de voltar para Moabe de novo. A saudade começa a bater. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para viver coisas novas, vai ter que sair do Egito. Para viver coisas novas, vai ter que sair de Moabe. Olha que interessante. Moisés, ele é usado para conectar Israel com o deserto que será lugar de pão. Olha que interessante, outra coisa falando sobre pão. Abra para mim Êxodo 16:13, fazendo favor, João. Nessa noite você tem a oportunidade de sair de ambientes que você está tendo perca, de ambientes que não estão te trazendo alegria, de ambientes que estão te escravizando. Essa mensagem hoje, você pode, se você não pegar isso, você pode ter certeza que amanhã você está vivendo escravidão de novo, vai viver mais 2025 escravo. Eu vou te dizer uma coisa, deleta o que você viveu em 2024, para viver coisas novas em 2025. 2020, você está pegado em 2024, acabou. 2023 já acabou. Foi os anos que você passou algumas frustrações, aí você não consegue deletar essa janela. Essa noite Deus está dizendo, deleta 2024. Desconecta de 2024. Você nem sabe o que vai acontecer em 2025, já está chorando por causa de 2025. Já está falando que vai ter crise em 2025. Já está falando que vai ter tristeza em 2025. Já está gritando para Deus, murmurando para Deus 2025. Desconecta de 2024 para viver o novo em 2025. Tem gente que gerou no finalzinho do ano, a Érica e o esposo dela, o Otávio. Finalzinho. Entrou como diz, em 2025, com algo novo. Nós cantamos ano passado. Deixa eu ler aqui. À tarde, apareceram codornizes e cobriram o acampamento. Grava isso aqui, cobriram o acampamento. Aqui está dizendo, e cobriram o arraial. Aí agora pela manhã havia orvalho ao arredor do arraial. Coloca um 14 para me ver um negócio aqui. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante à escama, fina como uma geada sobre a terra. Aqui é o pão que ele está dizendo. Pode ir para o 15, fazendo favor. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu, isso é o quê? Isso é o quê? Que o Senhor dá a vocês para comerem. Você entendeu esse pedacinho aqui? Eu vou até repetir de novo. Moisés respondeu. Moisés está trazendo uma mensagem para nós hoje, nessa noite. Isso é o que o Senhor dá a vocês para comerem. Ninguém estava reconhecendo que era pão. Houve uma reclamação do povo de Israel dizendo, se nós estivéssemos no Egito. Olha, gente, olha, o que me dá raiva é de gente conectado com o Egito ainda. Porque se você voltar alguns versículos, você vai ver o povo de Israel, se nós tivesse, ainda fala nós, é problema.
disse assim: se nós tivesse lá no Egito, nós estaria com a panela cheia de carne, nós teríamos pão na nossa mesa. Gente, se tem uma coisa que me irrita, é conversar com gente que está pegado no Egito, que está pegado em Moabe. Por quê? Não se desconectou. Se você não se desconecta do Egito, você vai querer falar de coisas do Egito. Para o Moisés que anda com Deus, para o Moisés que ouve Deus falar e dá destino. Eu não consigo sentar na mesa com gente que está ainda proclamando que o Egito ainda é melhor do que aquilo que Deus vai estar fazendo e vai fazer. Eu falo assim: não peça conselho para mim. Tem gente que fala assim: pastor, o que você acha de eu começar a vender alguma coisa, ou comprar uma bicicleta? Rapaz, se você vir falar para mim: pastor, quero comprar uma bicicleta, eu vou te aconselhar, vai comprar um avião. Eu sou aquele cara que não consigo ver, eu não consigo me raciocinar a minha conexão com o Egito e ficar gloriando da carne e do pão que eu comia. Eles estavam tão hipnotizados no que acontecia no Egito, que quando Deus colocou pão do céu, eles não reconheceram. E os cultos às vezes estão da mesma pegada. Deus está falando, mas como não tem formato do pão do Egito, nós não conseguimos receber a palavra. Aí precisa vir quem? O Moisés dizendo que isso é pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Porque enquanto isso eles estão achando que é uma geada, estão achando que é alguns flocos ali de neve, estão achando que é alguns flocos de alguma coisa, mas não estão conseguindo discernir que aquilo é pão. Porque o pão que eles conhecem é aquele pão que era servido no Egito. Tem gente ainda com a imagem do pão que foi servido no Egito. Mas Deus está dizendo nessa noite: tem mensagens para você que se não vir no formato do pão do Egito, você não vai conseguir acreditar. Mas Deus está dizendo assim: ei, hoje é um dia que Moisés está falando para vocês, isso é pão. Mesmo que não tenha formato do pão que vocês conhecem, mesmo que o formato do evangelho está chegando diferente, mas está aqui, Deus está dizendo, é para comer. A palavra que Deus está dizendo é para comer. É a casa do pão. Eu estava aqui no 13, fazendo favor, João. Esse aqui é meu Deus. Quando eles reclamaram que não tinha comida, Deus falou assim: espera aí. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial, cobriram o acampamento. Deus mandou tanta carne para aquele povo que chegou o quê? A cobrir o acampamento, gente. Porque agora eles estão o quê? No ambiente da palavra. Por isso que eu não acredito, se for uma igreja onde não tem palavra, não tem jeito. Não tem jeito. Se você não parar para ouvir o que Deus está falando, não tem jeito de... Não é só ficar no ambiente. Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus está dizendo. Ele mandou as codornizes que chegou a cobrir o acampamento. Era tanta codornizes que cobria o acampamento. Porque Deus vai conectar as codornas quando você estiver só no ambiente, no acampamento. Deus vai conectar coisas que você ainda não viveu, se você estiver no ambiente. Deus não vai conectar coisas para abençoar na sua vida se você ainda está preso em Moabe, se você ainda está preso no Egito. Porque o pão do céu não é igual o que o do Egito dava. Tem gente esperando Deus fazer igual o mundo. Tem gente esperando Deus fazer igual o Egito. Deus não se chama Faraó. Se você tem a visão que Deus se chama Faraó, você vai ser aquela pessoa que precisa ver o formato do pão que você comia no Egito. Mas no ambiente de Deus, o pão do céu não tem formato daquilo que você degustava no Egito. Sabe por quê?
Tem gente querendo prosperar no formato do Egito. Tem gente querendo tocar o seu ministério no formato do Egito. Tem gente querendo ficar próspero com a corrupção do Egito. Esse ambiente não tem jeito. Esse ambiente, o formato do pão não tem a ver com aquilo do Egito. Mas Ruth aqui também se desconectou-se de pai, mãe, cultura e tudo mais para viver o novo em Belém. Terceira coisa, resolva, mesmo que seja no caminho. Noemi está dizendo: estamos caminhando, estou parando aqui. Eu vou parar para resolver o que precisa ser resolvido. Tem problemas que você já começou a caminhar. Tem gente que você já colocou na sua vida e já começou a caminhar. Em janeiro é um mês que eu não estou fazendo nada. Eu só estou buscando a Deus, jejuando, orando, jejuando e orando. Eu chamei a igreja para estarmos jejuando e orando. Porque em fevereiro é um ano que você e eu precisamos resolver, nem que for no caminho. Teve gente que você carregou até 2024. Deus está dizendo: para agora. Não é para entrar em Belém enquanto você não resolver com gente decidida e resolvida que vai caminhar com você. Porque o que tem de gente que você trouxe no caminho, de tanto de gente que você trouxe, porque chorou, porque fez tanta história, inventou tanta coisa, aí por dor você levou. Mas Noemi está dizendo: eu preciso resolver uma situação. Vocês não podem ir comigo para o caminho. Porque está dizendo Ruth em 1,15. Ruth 1, capítulo 1, versículo 15, fazendo um favor. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai você também com ela. Sabe o que Noemi está dizendo? Eu posso ir para Belém sozinho. Eu posso ir para Belém sozinha, mas nunca levarei comigo pessoas forçadas para estar comigo. Você já parou para pensar nisso? O que tem de gente forçada do seu lado e você ainda não compreendeu que só está do teu lado porque está forçado. Aí Deus está dizendo: se desconecta de pessoas que estão com você por aquilo que você tinha. Porque Orfa e Ruth ali, querendo ou não, eram apegados a Noemi por questões, porque eram casadas com ambos os filhos. Mas Ruth vai provar: eu não estou com você por causa daquilo que você me deu. Aí Orfa faz o quê? Ela volta para casa. Aí Noemi prega a terceira mensagem, dizendo: olha aí, ela foi. Deixa os forçados, deixa a gente que está forçado sorrindo na sua frente, chorando na sua frente, falando que está com você, mas no final sabe o que acontece? Está forçado. Noemi está dizendo: gente forçada comigo não vai caminhar. Gente que está forçando a barra, está tentando ainda chorar para tentar chegar comigo em Belém, volta para casa. Porque tem gente que não se desconectou de Moabe, mas agora quer se conectar também com Belém. E a Bíblia diz que fala o que? Não tem como vocês adorar dois senhores. O problema parece que nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos conectados em Moabe, querendo se conectar em Belém. Deus está dizendo: desconecta, sai. Igual Ruth e Noemi está dizendo: eu estou saindo de Moabe, eu estou me desconectando de Moabe. Esse é um ano que gente forçada não vai conseguir caminhar contigo. Não vai para Belém com você. Resolva, nem que for no meio do caminho. Vai doer a mensagem, vai doer a conversa, vai doer, mas você precisa resolver, nem que for na beira do caminho.
Pastor, mas já começou a caminhar. Mas tem uma conversa sincera, dizendo: ei, mesmo que você esteja chorando, eu sei que você não vai conseguir chegar em Belém comigo. Não espere chegar em Belém para resolver em Belém o que dá para resolver no caminho. Porque se você levar órfã para Belém, você vai ter um enorme problema lá. Não é porque quis ir, porque vai te dar paz. Somente duas voltam. Chama Noemi, que volta para Belém, mais uma que volta para Moabe. Ruth é a única que não volta, nem para Moabe, nem para Belém. Porque para Belém ela está indo, ela está decidida. E coisa que o Senhor tem falado muito conosco: pessoas decididas para entrar na casa do pão. Pessoas que se desconectaram de Moabe e está dizendo: nunca mais eu volto. Vou te dizer uma coisa: faz mais de 15 anos que eu não sei o que é voltar para Moabe. Quando eu não aceitei só Jesus, eu aceitei andar com Deus. E uma coisa que eu quero dizer para você: às vezes você só aceitou Jesus, mas não aceitou andar com Deus. Só aceitar Jesus é dizer: eu estou aqui em Moabe, mas eu sirvo a Deus. Porque se desconectar de Moabe é muito maior. Quando eu me desconectei de Moabe, eu estava dizendo: nunca mais eu volto para cá. São mais de 15 anos conectados no caminho para ir para Belém, para a casa do pão. Tem gente que vai para o inferno porque não se desconectou ainda de Moabe. Tem gente que ainda não conseguiu largar o vício, mas quer entrar em Belém. Tem gente que não se desconectou da pornografia, quer conectar em Belém. Tem gente que ainda quer enganar as pessoas e quer ainda conectar em Belém. Porque você precisa se desconectar de tudo isso de ruim que eu falei, para se conectar com Belém. Porque Belém é a casa do pão. Belém é o tempo de fartura que Deus está dizendo: eu não vim só te prosperar, eu vim ensinar vocês que Belém é a casa do pão. Belém não é a casa da corrupção. Belém é a casa do amor. Belém é a casa do cuidado. Belém é a casa da colheita. Moabe não tem colheita. Eles estavam vivendo bem, estavam. Mas a colheita maior que você vê sobre cevada e trigo fica na casa do pão. Por isso que a Bíblia, Belém significa casa do pão. Porque eles eram muito fortes em produzir trigo e cevada. E o que, pelo incrível que pareça, Jesus nasce em Belém, o pão vivo que desceu do céu. Você acha que você está indo para qualquer cidade? Noemi e Ruth não tinham nem noção do que Belém se representaria daqui a alguns anos. Elas estavam indo para um lugar que Jesus iria nascer. E você já sabe que Jesus já nasceu ali em Belém. Hoje nós estamos contando uma história, já sabemos toda a parte histórica. Mas deixa eu te dizer: vai se desconectar de Moabe, ou vai ficar com a conexão em Moabe? Porque Deus está dizendo: hoje, Santa Ceia, é um tempo de se conectar ou reconectar com a casa do pão, com a mesa do pão e vinho. Despedidas são necessárias, sejam com pessoas importantes ou não. É melhor mandar embora uma órfã chorando do que tê-la ao seu lado forçadamente. A mensagem está doída. Tem gente que se conectou com a mesa, mas não se desconectou com o mundo. Tem gente que se batizou, mas não se desconectou com o mundo. Tem gente que aceitou Jesus, mas não se desconectou do mundo. Tem gente que não falta um culto, mas não se desconectou com o mundo. Só que agora eu vou falar de Ruth. Não me proíbe, ela está dizendo,
ela já tinha falado tudo para Ruth. Ruth, vai embora. Eu não vou gerar filhos. Você está com uma velha que está tudo danada. Não tem nada a oferecer. Se você for, você vai ter que cuidar de mim. Tem uma coisa complicada. É cuidar de gente acamada. Pessoas que estão precisando de cuidado. Porque exige atenção. Exige atenção. Exige olhar. Tem que existir compaixão, misericórdia. Porque a sua vida praticamente está a vida dele está nas suas mãos. Só que o que me chama a atenção, sabe o que é aqui? Essa questão de Ruth está dizendo: eu sei que eu estou saindo aqui para cuidar de você. Porque ela diz assim: não me proíba. É de gente decidida, eu estou falando, de ir com a senhora. Porque a primeira coisa que ela fala, ela está pedindo permissão para continuar a caminhada. A segunda coisa que ela fala, nem me peça para abandonar. Ela está dizendo: não vou te abandonar. Porque Ruth tomou uma decisão firme. Aí ela fala: aonde fores, irei. Aonde morar, morarei contigo. Mesmo que Noemi estivesse amargurada, Ruth ainda via ela como referência. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Mas ela está dizendo aqui, ela está disposta a adotar a fé e a cultura de Noemi. Aonde morreres, eu morrerei, ela está dizendo. Porque Ruth selou seu compromisso com Noemi, mesmo sabendo seus desafios. Deixa eu te dizer uma coisa, depois que ela fala isso, a Bíblia diz que ela faz a quarta mensagem. A quarta mensagem se chama silêncio. Eu vou ficar quieta, porque ela está decidida. Deixa eu te dizer uma coisa, o próximo nível que você vai, continue a viagem. Continue a viagem. Hoje essa pregação é igual uma viagem. Ou você pode voltar para sua casa, para Moabe, ou você fala assim: pastor, eu vou viajar nessa, eu vou dar continuidade nessa mensagem, eu vou dar continuidade nessa caminhada. Porque é isso que Ruth está dizendo. Porque tem gente que vai voltar para Moabe, mas tem gente que vai continuar caminhando. Tem gente que vai voltar para Moabe, mas tem gente que vai continuar viajando com Noemi. Mesmo que está dizendo: eu estou indo para cuidar de você, Noemi. Eu sei que o lugar que nós estamos indo, eu sei que vai ter colheita, mas a fase que nós vamos viver é uma fase de necessidade. Mas ela está dizendo: Noemi, eu não vou te abandonar. Eu acredito numa igreja que está pegando esses dias a Noemi pelo braço, mesmo que Noemi não tenha nada a oferecer, mesmo que Noemi não tenha mais nada para gerar para você, mas ela está dizendo: eu vou caminhar com você, eu vou cuidar de você, eu estou indo para a casa do pão. A casa do pão é isso aqui hoje, é a Santa Ceia. Deus está dizendo: eu estou te pegando na sua mão e te trazendo para a casa do pão, te trazendo para a Santa Ceia. Ruth 1,19, fazendo um favor. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa aí não é Noemi? Você vê, essa não é a Noemi? O povo falando. Porque quando você foi embora, para alguns você fez falta, e para outros foi um favor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não sei que jeito você saiu da sua cidade. Eu estou falando com pessoas aqui que um dia saíram de algum ambiente ou de alguma cidade, assim como eu. Teve gente na cidade onde eu nasci, falou: é um favor esse cara sumir daqui da cidade. Mas para uns, às vezes alguns mandam mensagem para mim, uns meninos lá, falando assim: ô Bruno, quando você estiver passando por aqui, você não vem trazer uma mensagem aqui para nós? Porque tem gente que ainda sente falta da gente, mas tem gente que não sente falta e está dando glória a Deus que você nunca pisou o pé lá. Eu acho que 90% da Buritama, da minha época, vai me odiar, porque o tanto que eu fiz, tanta coisa ruim que eu aprontei. Mas tem gente que me conheceu vendo só pela internet,
Você sabia que um dia eu voltei, eu estava devendo para um monte de gente, de pessoas, e eu fiz um acerto numa empresa, eu poderia gastar, eu peguei o acerto meu e disse assim: eu vou para Buritama, eu vou acertar com todo mundo que eu devo. Eu voltei para a cidade, fui lá e paguei todo mundo. Cada lugar que eu ia, eles olhavam: não é possível, você tem a cara de pau de aparecer na porta da minha casa. E eu falava assim, eu pagava e pregava a mensagem. Eu pagava e pregava a mensagem. Foi a única vez que eu voltei para pregar. Tem gente que me chama, eu não vou. Eu falo: não é o tempo. Eu pagava e pregava. Pagava e pregava. Eu lembro, eu fui num rapaz, ele tinha mudado, eu não achei ele, eu achei ele na rua. Aí ele falou assim, antes de eu falar com ele, ele falou: já sei o que você veio fazer aqui. Você veio me pagar, né? Eu falei: é. Ele falou assim: é. Você vê que eu nunca te cobrei, porque quando você saiu daqui, Deus falou comigo, ele vai voltar. Porque a vida desse menino, a minha vida em Buritama, é um menino drogado, alcoólatra, assinava promissória e sumia na braquiara. Mas quando eu volto, ele fala: Deus um dia falou para mim, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar com uma mensagem. Eu não sei que jeito que você saiu da sua cidade, eu não sei da onde, que cidade que você passou, não sei que jeito, mas Deus está dizendo assim: você vai voltar lá com uma mensagem. Você não vai, pastor, mas eu perdi tudo. Mas Deus está dizendo: você vai voltar para Belém com uma nova mensagem. Ei, eu não sei que jeito que você está aqui hoje, mas Deus está dizendo: pastor, eu tenho vergonha de ir em Belém. Eu perdi tudo em Moabe, para que eu vou fazer lá? Deus está dizendo: você está voltando para Belém com uma mensagem. Você está voltando para Belém, mesmo amargurada, mesmo com falta de esperança, mas vai ser Belém que vai cuidar de você. Moabe não cuidou de você. Moabe enterrou seus filhos, Moabe enterrou seu marido. Mas sabe o que vai acontecer em Belém? Em Belém vai nascer um neto que Noemi vai pegar nas mãos e vai trazer felicidade para ela de novo. Às vezes você não entendeu o que você está fazendo em Votuporanga. Deus está dizendo: tem algo que vai ser gerado, Noemi, mesmo que não seja no seu ventre, mas vai fazer parte da sua história. Porque você não voltou, ela está chorando porque voltou sem nada. Continue a viagem, continue a caminhada, gente. Vai valer a pena chegar em Belém, vai valer a pena chegar na casa do pão. Porque Noemi, quando chega, havia mudado tanto: amargura, sofrimento. Não permita que o que você sofreu em Moabe roube a alegria de estar em Belém. Você entendeu isso aqui? Não permita o que você viveu de tristeza em Moabe venha interferir na alegria que você vai viver em Belém. É a casa do pão. Vou encerrar aqui agora, porque o futuro ainda carrega as marcas de decisões do passado, e toda perda do presente é o reflexo de algo que começou lá atrás. Tudo que você está perdendo hoje tem culpa de coisas que você fez lá no passado. Não faz igual a Noemi, não. Ela culpou a Deus no começo. Porque a gente parece que fica procurando quem nos deu isso de presente. Foi as nossas escolhas no passado que estão interferindo no presente. Ruth 1,16, faz um favor. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Olha que legal. Ela está dizendo: estou abrindo porta de acesso. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está aqui nessa noite
igual Noemi. Mas esse ano, Deus vai preparar Rutes. Nesse ano, Deus vai preparar Rutes que vão estar com você para cuidar de você, para te alimentar e estar com você no dia de angústia. Deus está colocando Rutes na sua vida, mensagens na sua vida, como se fosse alimento, como se fosse o cuidado de Deus com você. Você não está pegando o caminho, você não está indo para Belém por ir, não é para passeio. Deus está dizendo, a Ruth está indo para cuidar. Ruth 2,7, fazendo favor. Aqui Boaz pergunta assim: ei, quem que é aquela mulher? Era a Ruth que ele perguntava. O empregado, o chefe dos empregados diz assim: ela me pediu que a deixasse recolher, apegar. Ela está dizendo, apegar as espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Ela está usufruindo de uma lei que Deus deixou. Quem colhesse, o empregado que estivesse colhendo, quando ele pegasse, ele teria que deixar algumas coisas caindo. Algum trigo, cevada cair. Por quê? Porque aquilo que caía era do órfão, necessitado, do estrangeiro e por aí vai. Então tinha que ter isso, não tinha que pegar de volta não, tinha que deixar. E tinha os cantos da lavoura que eram também para deixar para os necessitados, os órfãos e os estrangeiros. Deus está ensinando aqui para eles: a lavoura não é 100% tua. Tem gente que vai pegar isso aqui, tem gente que não vai pegar, vai viver mais 10, 20, 30 anos. A lavoura não é 100% sua, Boaz. Porque você tem que pegar e deixar no chão. Pegou, deixou no chão. Pegou, guarda. Pegou, deixa no chão. Até os empregados, até o dono da lavoura está dizendo: isso aqui é oferta. A minha vida é desse jeito. Eu ganho dinheiro e solto. Eu ganho dinheiro e solto. Aí tem gente que fala: pastor, mas a conta não fecha. Se você oferta e dizima e compartilha, a conta não fecha. Porque você está tão convivido com essa calculadora maldita que está no teu celular, que você não consegue mais viver na calculadora de Deus. Pastor, você está pregando para entregar oferta e dízimo na casa. Eu estou falando para você viver uma vida, entregar parte da sua lavoura. Eu vou te dizer uma coisa: eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu não estou interessado nos 10%. Eu não estou interessado na oferta que você vai trazer. Que Deus está dizendo: 100% da lavoura não é sua. Ah, pastor, o que você está dizendo? Você quer que a gente oferte e dizime nessa casa? Tem vários lugares para você ofertar e dizimar, para você ver que eu não estou de olho no dinheiro seu. Se você quiser pegar o seu envelope e levar em outro lugar, em outra igreja, em outra casa, oferta lá, faz o Pix lá. Mas eu quero que você entenda que 100% da sua lavoura não é sua. Ela está dizendo, Boaz está dizendo: ei, o que vocês for pegando, vocês soltam. Porque o que vocês vão soltando vai tocando na vida do necessitado. Porque o que vocês vão largando no chão vai tocando na vida dos estrangeiros. Vai tocando na vida daqueles que não conseguem ter a vida que você está vivendo. Os empregados estão entendendo, nós precisamos soltar. Porque quem está vindo atrás está pior do que a gente. A gente está trabalhando, mas quem está atrás está passando por necessidade, está vindo de outro país, não tendo recurso aqui. Então Boaz tem um entendimento: 100% da lavoura não é minha, tem a ver com aqueles que estão à minha volta. É isso que ele está dizendo. A mensagem de, às vezes você fala de dízimo e oferta, parece que ela machuca, parece que dói nas pessoas. Eu uma vez ofertava e dizimava pela obrigação. E eu não estou dizendo para você: não seja obrigado a fazer isso. Não seja obrigado a pegar aqui e vir aqui entregar, porque o pastor falou.
Pega ali o Pix de igrejas que estão na internet e, pelo amor de Deus, entrega nem que for lá. Porque vai tocar na vida de alguém necessitado, vai tocar na vida dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas. Você está bem hoje. Às vezes hoje você está vivendo um tempo de prosperidade, sua casa não está faltando nada. Aí você fica, é você, porque você está na frente da lavoura, você está colhendo e pegando tudo, colhendo e pegando tudo. Deus está dizendo: solta, porque a minha lei está lá em Levíticos 19. É a minha lei, pega e solta. Pega e solta. Que evangelho prazeroso é esse? Evangelho maravilhoso é esse que eu ando. É quando eu pego, eu solto. Porque eu falo: o trigo, a cevada não me governa. O trigo e a cevada não vai ditar quem eu sou. O trigo e a cevada não vai apontar quem eles vão governar na minha casa. É pega e solta, pega e solta. E Boaz, no meio de toda aquela crise, tem uma colheita gigantesca, mas porque o coração dele é de alguém que pega e solta. Peguei o trigo, soltei. Peguei o trigo, soltei. Tem gente não que pega, vai pegando, com medo do ano que vem. Tem gente já preocupado com a crise. Aí ela começa a pegar grãozinhos. Ruth, porque ela é a mulher que precisa do pega e solta. Ruth é a mulher que agora vai levar recurso para a casa dela, de alguém que pegou e soltou. Alguém que deixou cair, porque é a lei de Deus. Tem gente querendo prosperar sem pegar e soltar. Tem gente querendo fazer um celeiro e dizer assim: ei, é tudo meu, é da minha família, é da minha casa. Você é doido. Pega e solta. Pega e solta. Ruth está ali. No começo parecia pouco, porque Ruth não colhe, Ruth está catando. A diferença de quem colhe era o empregado, porque quem colhe pega direto do pé. O que caía é o que ela pegava, ela catava. A palavra é catar, porque ela não pegava direto do pé, ela não pegava direto, ela pegava aquilo que estava no chão. Ruth catava espigas deixadas para trás, mas isso no final da tarde rendeu, sabe, para ela 25 quilos de cevada. É muita coisa. Nem eu apanhando algodão eu dei conta de um dia de alcançar esse trem aqui. Você imagina 25 quilos, mas descascado, deixado tudo certinho, 25 quilos no final. Porque equivale, sabe, a fazer a farinha de 12 a 17 quilos gera 25 quilos de cevada ou de trigo, fazem 12 a 17 quilos de farinha. Depois de tudo pronto. Isso simboliza que o pouco, quando trabalhado com fidelidade, pode se multiplicar. Se fores fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Quem vê Boaz está enxergando ele. Ele é o dono da terra. Não, ele é fiel. Ele está dizendo: eu estou vivendo Levítico, eu estou vivendo Deuteronômio, eu estou vivendo a lei de Deus. Eu estou pegando, estou soltando. E quando ele pega e solta, ele está beneficiando a vida de Ruth e de Noemi, a levar farinha para casa, a levar recursos para casa. A cevada ali era apenas o começo. O pouco que você recolhe hoje será transformado no pão que Deus está preparando na sua vida. A cevada no começo é uma semente, mas quando ela está sendo preparada, ela se torna pão. E eu falei isso domingo passado. Só que ali já tinha mais ou menos de 4 a 6 meses de crescimento. Uma cevada, um trigo, para ela dar o crescimento, sabe que quantos meses? É de 4 a 6 meses. E a Bíblia fala que quando elas chegaram era começo de colheita. Por isso que eu disse para vocês que Deus não iria fazer, Deus já estava fazendo. Quando ela chegou quando já estava com 4 a 6 meses já colheita. Há 6 meses atrás já estava acontecendo. Alguns meses atrás já tinha crescimento
nas terras de Boaz. Mas quando ela chega no começo, ela chega no tempo de colheita. Aí aqueles vão se perguntar: chega agora e quer sentar na janela. Boaz está dizendo: se você está vivendo em necessidade, vem para a minha lavoura, entra no meu ambiente, porque aqui é uma lavoura que pega e solta, pega e solta. É uma lavoura que produz semente, mas no final produz pão. Eu não sei se você está entendendo. Essa casa aqui, quando você chegou, Deus não vai fazer, Deus já está fazendo. Tem gente que está olhando: pastor, só vou acreditar quando tiver 500 a 1000 pessoas ou 200 pessoas dentro dessa casa. Eu vou te dizer uma coisa: quando você chegou, Deus já estava fazendo, já tinha crescimento já na cevada, o trigo já tinha crescido, Deus já está fazendo. Quando as pessoas olharem para você e perguntar: e aí, quando que Deus vai fazer? Falar para eles: Deus já está fazendo. Você chegou tarde, você chegou no tempo de colheita, você chegou num tempo que já passou pelo crescimento. Só pode ser colhido quem cresceu, só pode virar pão quem passou pelo processo de amadurecimento. A cevada cresceu para depois se tornar pão. Ela tem que crescer para depois se tornar pão. A lavoura de Boaz cresceu para virar pão e vinho na mesa. Agora que eu quero encerrar agora aqui com a Santa Ceia. Ruth 2,14. Eita nós, Juba não. Eu quero que a igreja toda lê comigo aqui, ó, do começo até o final. Na hora de comer, fala. Vamos treinar aqui, ó. Na hora de comer. É isso, todo mundo junto. Não vai falar um para lá, outro para cá, senão, ó. 1, 2, 3. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ei, olha aqui. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Boaz está dizendo: é tempo de se conectar à mesa. Nessa noite está dizendo aqui para nós: é tempo de se conectar à mesa. O pão e o vinho. Mas nesse momento vou te dizer uma coisa: Ruth está cansada. Ruth passou a manhã inteira colhendo, pegando, e está cansada. Aí no final Boaz está dizendo assim: é tempo de se conectar à mesa. Só você sabe como você chegou na mesa, Ruth. Cansada, desanimada. Eu queria convidar você a ficar de pé, porque hoje é uma noite onde